aí, família? Hoje eu preciso falar sobre uma coisa que tá martelando na minha cabeça já faz um tempo. Vocês lembram do Freevee? Não é aquele Freevee genérico que existe hoje em dia, cheio de joguinho mobile suspeito. Eu tô falando do Freevee raiz. Aquele site com fundo colorido e aqueles ícones minimalistas que toda vez que você entrava no jogo você já sabia qual jogo era qual. E, tipo, tinha papo de 100 joguinhos no máximo. Cara, isso era 2008, 2009, sei lá, acho que 2010. A internet era diferente. Mano, você chegava da escola, ligava aquele computador que demorava papo de 1 hora pra ligar, tipo um Windows XP da vida, e abria a dúvida. E abria o Google e digitava a simples palavra Freevee. Só isso. E aí abria aquela página linda, minimalista, sem propaganda, invasiva, sem pop-up pedindo pra você se inscrever em algo, ou então pedindo pra você jogar algo que você não quer. Nada, era só jogos puros e simples. E sabe o que era mais genial no Freevee? Era a curadoria. Cara, lá tinha milhões, se não zilhões de jogos, todos bem segmentados. Não era joguinho qualquer, não. Mano, era jogo foda, só tinha jogo foda. E cada um daqueles joguinhos tinha uma personalidade. Tipo, tinha o Red Ball, que é aquela bolinha vermelha que você ficava pulando nas plataformas. Simples, mas era muito viciante. Cara, eu passava horas jogando aquilo ali. E também tinha aquele joguinho do pinguim, mano, que se catapultava. Como é que era mesmo? Acho que era Learn to Fly, alguma coisa assim. Você tentava fazer os pinguins voar cada vez mais longe. Cara, eu passava horas naquilo ali também. E também tinha o Final Ninja, meu amigo. Final Ninja também era muito... Mano, era o meu jogo preferido. Final Ninja, ele era um jogo, se não me engano, era de um macaco ninja. Era um macaco ou era um ser humano? Não sei. Acho que era um macaco. Que era um macaco ninja que tu ficava pulando por altas plataformas. Aí você ficava atacando shuriken nos bichos lá e ficava se pendurando, tá ligado? Era muito doido, mano. Aquele jogo era muito foda. E o clássico Fireboy, né? Mano, Fireboy aí é outra coisa. Que é o foguinho e a aguinha pros mais familiarizados. Mano, esse jogo era muito pica. Esse jogo você jogava com um amigo, um que controlava o foguinho e o outro controlava a aguinha. E vocês tinham que meio que trabalhar juntos pra resolver altos puzzles que tinha no mapa. Pô, imagina isso hoje em dia. Claro, tem o Freevee, né? O Freevee ainda existe, ele ainda é novo. Mas, cara, vamos concordar que o Freevee de hoje em dia, mano, não tá com muita coisa não. O único jogo bom que tem é o Fireboy, que é o único jogo da hora que tem lá mesmo, que ainda permaneceu já faz anos, é o Fireboy. E, cara, imagina os moleques de hoje em dia jogando isso, tá ligado? Dividindo o mesmo teclado, usando o AWSD e o outro usando a setinha. E os dois grudados na frente do monitor CRT de 15 polegadas. Cara, a gente nem sabia que aquilo era especial na época, né, velho? E o negócio é, esses jogos não eram obras-primas gráficas. Não tinha uma história complexa e não tinha uma microtransição, tá ligado? Nada disso, era só divertidos. E eu tava pensando nisso esses dias porque a gente perdeu isso. Cara, a gente perdeu a simplicidade. Hoje você abre o seu Steam, tem mais de 50 mil jogos. Hoje você abre a Epic, tem mais de 30 mil. Você abre o Game Pass, zilhões de jogos. E aí você fica tipo... Qual que eu jogo? E no final você não joga absolutamente nada, porque tem muita opção, e muitas dessas opções às vezes nem é tão divertida, tá ligado? Agora o Freevee era o oposto disso. Você entrava, dava scroll, ou nem dava scroll, porque a tela era comprimidíssima, e era numa página simples, e via um ícone que parecia legal, e pensava... Cara, eu vou tentar isso aqui. E 3 minutos depois você já tava completamente imerso, você já tava viciado no jogo. Mano... Tipo, aquele jogo que era de um cirurgião que fazia uma cirurgia, acho que era Operate No. Cara, aquele jogo era bizarro e você literalmente operava pessoas. E tinha até uns detalhes que eram muito perturbadores, pelo menos para aquele jogo, naquela época que era joguinho de Bronzeware. Ou aquele jogo de cozinha, Papa e Pizzaria, alguma coisa assim, que eram jogos do Papa. Mano, quantas horas eu perdi fazendo aquelas pizzas virtual, aqueles hambúrguer que eram todos mal feitos. Eu tentava fazer o hambúrguer mais ruim possível e ainda o jogo dava umas ideias de que era bom, tá ligado? Eu nem sei porquê, mas enfim. E sabe o que eu acho mais louco? É que esses jogos eram pra ser feitos em Flash, Adobe Flash Player. E em 2020,
a Adobe matou o Flash. Tipo, a maioria desses jogos simples, deixaram de existir. É como se cada parte da nossa infância tivesse sido apagada da internet. Eu sei que tem uns projetos do tipo Flashpoint tentando preservar esses jogos, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa de que você chegar na escola, pegar aquele copo de suco, aquele biscoitinho de sal, ou então aquele miojinho, ó, zero bala, sentar na frente do computador e abrir aquela página colorida do Freevee. Cara, eu fico pensando, por que a gente não valoriza essas coisas quando elas ainda existem? Por que a gente só sente falta quando já foi embora? E, mano, não é só tristeza não, porque mesmo que o Freevee original tenha morrido, mesmo que o Flash tenha acabado e a gente ainda tenha as memórias desses jogos, cara, eu acho que a magia do Freevee, falei errado. A magia do Freevee não era só nos jogos em si, era no momento, era naquela época da nossa vida onde tudo era mais simples, onde a gente não tinha preocupação, não tinha conta para pagar, não tinha trabalho, não tinha essas coisas. A gente só chegava do colégio e jogava. E talvez a gente precise ter um pouco disso pro presente, sabe? Ou parar de ser ansioso com um backlog infinito de jogos, parar de ficar comparando o gráfico frame por frame, ver qual jogo que tem gráfico mais bonito e só jogar algo simples, algo que te faça sorrir, meu mano. Sei lá, vai que a gente consegue sentir aquela magia de novo, mesmo que por alguns minutos. Enfim, o Freevee, cara, que saudade de quando a época era menos corporativa, sabe? Menos algoritmo, menos engajamento, menos otimização. Era só um site simples, com joguinhos simples, feito por gente que claramente amava criar essas coisas, criar os jogos que faziam. Pessoas que eram realmente criativas por paixão. Se você jogava Freevee, e deixe aqui nos comentários qual era o seu jogo favorito. Sério, eu quero muito saber. Se alguém mais lembra desses jogos. Ou se eu tô completamente doido aqui. Mas eu sei que muita gente vai saber do que eu tô falando. Até porque eu acredito que muito do meu público já passou por essa época. E, tipo, cara, muito obrigado por assistir essa viagem nostálgica. Deixa o like se você também sentir essas nostalgias voltando, essas memórias voltando. E até a próxima, família. E é isso. Hip Flash Player. Você foi especial, nunca será esquecido, meu. E passando pra avisar aqui no final do vídeo, pra agradecer vocês, meus queridos, lindos e cheirosos. Vocês são foda demais. Cara, eu bati 2.000 inscritos, finalmente bati a minha meta de 2.000 inscritos aqui no YouTube. Cara, eu tô muito feliz. Muito obrigado, vocês são muito foda. Vocês são caras fodas, ligado? E é isso, mano, obrigado de coração mesmo, cara. E vamos crescer mais, mano. Bora aumentar mais essa comunidade. E é isso aí. Falou, família. Tamo junto.